E hoje eu recebo Maria Luísa Fontinelli. Ela foi a primeira prefeita mulher da capital cearense, eleita pelas eleições diretas. Maria Luísa completou 70 anos de vida e vem falar sobre as suas lutas, suas conquistas. Maria Luísa, que prazer recebê-la. Prazer é meu em estar aqui com você e com a sua audiência. Muito obrigada pela sua presença. Vamos nos sentar? Maria Luísa, me conte um pouquinho sobre o seu aniversário de 70 anos. 27 de novembro, foi um dia maravilhoso. Eu tinha saído de uma cirurgia de câncer de pulmão e podendo celebrar a vida com muita solidariedade, com muito carinho, muita amizade, e as pessoas levando flores, alimentos, música. Foi algo muito especial. A gente dizia no convite que queria viver um momento da emancipação e parecia que estávamos a ensaiar uma sociedade nova, onde as relações não sejam mediadas pelo dinheiro, mas mediadas pela amizade, pela afetividade e pela solidariedade. Pela força do amor, você teve um aniversário de vitórias e conquistas. Exatamente. Reconquistou a sua saúde, reconquistou a sua vida, reviu as amizades, quer dizer, foi um grande momento, com certeza. Um momento que nos dá muita esperança para o que nós queremos construir. Uma sociedade diferente desta, onde a barbárie se instalou. E nós temos não só que a vida está sendo destroçada, o meio ambiente destruído, mas principalmente quantas pessoas estão perdendo a esperança de um futuro melhor. Os valores completamente abalados, e então as pessoas já perdem até a esperança, né, de dias melhores e de viver. Isso é terrível, né, Maria? O sistema capitalista é um sistema cuja base é a produção de mercadoria e, portanto, onde todas as relações são mediadas pelo dinheiro. E isso é terrível, porque ao invés de nós decidirmos o nosso próprio destino, não. Nós somos comandados por uma lógica de produção, nós dizemos uma abstração que comanda as nossas vidas e, portanto, mesmo aqueles que possuem mais, vivem igualmente uma vida miserável, porque é uma vida de produzir e comprar e você não tem perspectiva de construir algo que dê sentido à vida. E o vazio vai aumentando porque esse sentido não chega e as pessoas estão cada vez mais descartáveis. Exatamente. As pessoas estão realmente descartáveis, porque esse sistema ele tem uma contradição interna, porque na medida em que substitui o trabalho humano na produção da mercadoria pelas máquinas, ele torna o ser humano descartável. Se o ser humano vive só em função de produzir aquilo que o sistema quer, para ter lucro e continuar crescendo a produção, o sistema está vivendo esse impasse. E o que é mais grave, os seres humanos, nós seres humanos, sendo totalmente descartáveis. E o vazio aumentando, com certeza. Maria, você é uma mulher natural de Quixadá, uma terra maravilhosa, eu tenho muitos parentes lá também. E por que você veio morar em Fortaleza? Eu estudava num colégio de freira, e colégio interno, meus pais moravam no sertão, e ao vir para Fortaleza era a tentativa de um pouco mais de liberdade. Não é? Minha irmã havia casado, a Lucinha, casado com o Cid Carvalho, e eu vim morar na casa deles, vizinho ao Dr. Jader de Carvalho, bem pertinho do Liceu do Ceará. Embora estudando ainda em colégio de freira, já entrei em contato com aquilo que era o mais palpitante no momento, que era a luta dos estudantes pela meia passagem. Que coisa maravilhosa. Você afirmou que sofreu muitos preconceitos no tempo, por ser do interior, quando você veio para a cidade. Que dificuldades você enfrentou e que te deixou uma lição de vida? Há uma coisa do interior de achar que nós somos matutas, bregas, e eu era muito ousada e as pessoas me condenavam por isso. E outra coisa foi depois, já quando candidata a deputada estadual e posteriormente como prefeita, o fato de me compararem às pedras do Quixadá, onde até as galinhas são pedras. E então era uma forma
de dizer, vai mulher para a tua casa, o que é que tu quer? Vai cuidar do teu quintal, o que é que tu quer cuidar da cidade, não é? Então, uma forma de dizer que o espaço de dominação, o espaço do poder é masculino e, portanto, não cabe à mulher estar nesse desafio, né? Palavras de afronta que você com certeza botou abaixo. Como foi que começou o seu interesse pela política? Não só esse fato de morando próximo ao Liceu do Ceará, comecei a participar das lutas por minha passagem, mas também o fato de morar próximo ao Pirambu. Então já fiz a opção por serviço social e em 62 a nossa turma de serviço social marcou a história do Ceará juntamente com os que faziam a história do Pirambu, quando tem aquela grande marcha e a gente vai para o centro da cidade, vem ver, ó, Fortaleza, o Pirambu marchar. Então, a partir daí, começa uma luta formidável. Em 1985, você foi a primeira mulher eleita pelas eleições diretas na capital cearense. Como foi comandar a Fortaleza naquela época, uma vitória inédita? Nós tínhamos um desafio muito grande porque nós éramos poder e ao mesmo tempo contra poder, porque queríamos dar toda a força à organização popular. E isso foi um período de muitas contradições, inclusive com a direção do PT, que queria administrar nos moldes tradicionais e nós fazendo um movimento de rua. Então, essa contradição se deu internamente e se deu com os outros, com as outras organizações de esquerda e com o poder instituído, se dando mais fortemente no período em que o Tasso Gereissati foi governador de Fortaleza. Então, o confronto entre o movimento popular e o poder instituído foi muito forte. No âmbito das esquerdas, nós terminamos sendo expulsos do PT, porque queríamos sempre fazer esse movimento de rua, e os companheiros do PT diziam, não, o tempo de passeata era de antes da campanha, agora tem que administrar. Está no poder. Tem que administrar. E nós achávamos que o Estado, já naquela época, não dava conta das demandas colocadas pelo povo da cidade. E você estava no poder e não queria acomodação, queria levar em frente, né, os seus ideais, os seus pensamentos. Mas para rimar com o que você disse, não queria acomodação, queria revolução. Não é? Então isso criava, sem dúvida, uma contradição e também continuou o problema da mulher, não é? Muitos confrontos e muitas discriminações nessa área. Com certeza você é uma idealista, uma grande mulher nessa área. Você já tem 70 anos de idade e, apesar dos desafios que você enfrentou, nunca baixou a sua cabeça diante de nenhum problema. Deus é a sua força? Qual é a sua relação com Deus? A minha relação em termos do cristianismo foi sempre uma relação muito com Jesus Cristo. Então, a ideia de liberdade e essa coisa de derrubar os poderosos do seu trono, que o Evangelho coloca. Nunca tive uma outra forma de relação mais espiritual, não. Sempre foi muito voltada para o social. E é nesse social que eu busco a força no humano. Não? Então, essa ideia de você dedicar a sua vida às pessoas que constituem a razão de ser de qualquer pessoa que luta. Lutar para quê? Para aumentar o poder? Lutar para quê? Para você ter mais benesses e o sistema sendo destruído por si próprio. Então, pensar numa perspectiva de transformação social, e aí a luta ganha outro sentido. Ao invés de ser você lutar pelos outros, é a ideia de como cada vez mais organizar um movimento que coletivamente, com pessoas conscientes, possamos construir a ideia de emancipação humana. Com certeza é um mandamento do Senhor, o amor ao próximo. Só que você, em vez de ir um a um, você quer abranger toda uma comunidade, uma transformação de vida. Veja bem, o sistema hoje ele é global, ele é planetário. Qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos ou na China atinge o Brasil como está atingindo agora. Então, ou nós pensamos uma proposta que seja transnacional, em que inclusive rompe essa ideia, esse é o meu país, essa é a minha nação,
porque isso também está sendo destruído pelo próprio sistema. Então, você tem que construir a perspectiva de um movimento transnacional, onde você seja igual a todos. E que transforme realmente. Transforme realmente, nós sejamos capazes de extirpar, eu disse isso no meu aniversário, o câncer maior que existe na sociedade, que é esse sistema que reduz todas as pessoas à mercadoria e nos submete todos ao dinheiro. E você tem uma conquista que você tem assim, essa grande foi a minha maior conquista? Eu considero que a maior conquista não é minha, mas é nossa. Inclusive, de um companheiro que está completando também agora 70 anos, que é o Jorge Paio, que veio na clandestinidade, veio de Minas e está conosco nesses quase 40 anos de luta. E ele descobriu, pesquisando Marx, que era possível compreender a natureza da crise que nós estamos vivendo hoje. Então, se ser capaz de ter uma teoria que explique o que está ocorrendo de forma global e se colocar na perspectiva de construir uma alternativa para a humanidade, eu penso que é uma coisa extraordinária. Realmente dá um sentido à vida. Com certeza. Eu quando acordei da cirurgia, eu queria batom e o médico, sem entender, eu digo, não, é a alegria de viver. Eu tenho raízes indígenas e parece que os índios se pintam, não é? Ou para a guerra ou para a festa, né? Então, assim, exatamente isso, a ideia de vida e a ideia de que é possível construir uma realidade nova. Se os seres humanos construíram tanta coisa extraordinária que nós temos hoje, inclusive na área da medicina, né? Uma cirurgia em que um pequeno corte foi capaz de eliminar uma doença que poderia ter me levado à morte. Então, se a ciência é capaz de descobrir tudo isso, por que não colocar essa ciência em benefício da coletividade humana? Só alguns terem acesso porque têm dinheiro. Então, é possível, se construirmos tanta coisa, inclusive algumas coisas horrorosas, como é o sistema que está imperando hoje no mundo todo, é possível construir uma sociedade onde o centro seja o ser humano e não haja também essa discriminação odiosa. O homem, porque produz valor, tem valor. A mulher, porque tem que cuidar e dar afetividade, tudo não é valorizado, é subalterno. Então, acabar com todas essas formas de discriminação, todas essas formas de alienação humana. Exatamente. O homem, com tantos conhecimentos, já foram à Lua, já conhece outros planetas, conhece tudo, mas, infelizmente, a humanidade está caminhando para uma autodestruição. Exato. E como achar o fio da meada Pronto. para começar a reverter tudo isso? Porque tudo isso que você falou é maravilhoso, mas como o pequeno agir, como vai funcionar essa engrenagem contrária ao que vem rodando até hoje, né? Isso é que é o X da questão. Quer dizer, se mais cientistas, mais pesquisadores, mais economistas se empenhasse nesse tipo de mudança, mas parece que existe assim uma lentidão na humanidade para acordar da situação que o mundo está caminhando. Veja bem, nós, ao nos apropriarmos dessa teoria, houve uma compreensão de que até hoje não foi destruído esse sistema e a tentativa de construir o socialismo no mundo não deu certo, exatamente por uma falta de compreensão de que o sistema capitalista tem dentro de si contradições que levam à sua destruição. E isso está ocorrendo no mundo todo. O fato do desenvolvimento da tecnologia ter substituído a mão de obra leva a uma dessubstancialização do valor que é produzido pelo trabalho humano. Então, isso está levando à crise final do sistema capitalista. E é esse colapso que nós estamos assistindo. Então, nós temos que ter consciência que ou alteramos essa lógica ou nós iremos todos para o despenhadeiro. É o fim da história da humanidade. E no caso, você saiu de prefeito de Fortaleza e agora você pertence ao movimento Crítica Radical. Foi uma grande mudança. Como isso aconteceu? Aconteceu exatamente por conta dessa descoberta do pensamento de Marx.
Eu disse que o companheiro Jorge Paiva também está completando 70 anos agora. E o que é que nós poderíamos dizer? De posse de uma teoria que é radical, há necessidade de você impor uma crítica radical, uma crítica categorial. Quais são as categorias que mantêm, que fundam e mantêm o sistema? O dinheiro, o trabalho, o abstrato, o valor, o Estado, a política. Então, nós dizemos que a política também está pisando em falso, não tem como responder minimamente às necessidades humanas. Então, é uma crise terminal do sistema e há que pensar com urgência uma alternativa para toda a humanidade. De como sair de tudo isso, né? Você, como mulher, qual a sua opinião sobre a falta de direitos morais, de ética da nossa sociedade? Se nós não compreendemos que somos sujeitados a essa lógica, como é que nós vamos alterar a ordem que está aí? Então, não há ética na política. O poder, o dinheiro, qual é a ética do poder e do dinheiro? Dinheiro é mais dinheiro, é lucro. Poder é mais poder, é dominação. É destruição da possibilidade do ser humano se colocar como um novo sujeito na história. Então, há que quebrar essa lógica para nós, indivíduos conscientes e agindo coletivamente, construirmos um verdadeiro sujeito que tenha o seu destino nas mãos e possa orientar as nossas vidas. Muitos não querem mais saber de terem éticas, de terem morais, bons costumes, de dizer eu sou uma pessoa assim, disso, aquilo. A pessoa faz o apelo ao dinheiro, corrompendo a mente, a alma, o coração, fazem qualquer coisa para adquirir um bem material, passam por cima de outras pessoas. Isso tudo se diz a sua crítica radical, trabalha nisso aí, na transformação de um indivíduo como um todo? A questão da consciência é fundamental, não é? Porque pessoas conscientes podem se contrapor a essa lógica. Nós não somos máquinas, não é? E, portanto, podemos nos revoltar e podemos construir uma alternativa. Agora, isso não se faz indivíduo por indivíduo isoladamente. O papel do indivíduo na história é fundamental, mas nós temos que ter uma ação coletiva para que possa se contrapor a todo um processo que está dominando o mundo todo. Para até poder refletir mais rápido na população, para todos Exatamente. Caminharem e contribuírem. E qual é o sonho que você ainda quer realizar? Eu tenho certeza que é possível realizar o sonho de construir a sociedade da emancipação humana. Pessoas livres, pessoas conscientes, pessoas se relacionando com outras pessoas com base na solidariedade, não porque a pessoa pode lhe garantir um emprego ou porque pode ter um carro para passear ou ter um dinheiro para comprar o último invento no mercado. Então, é possível construir essa sociedade onde as necessidades humanas sejam atendidas, portanto, os bens produzidos coletivamente não sejam mercadorias, onde alguém que tem dinheiro pode comprar, mas sejam bens para atender as necessidades humanas. É toda uma mudança de foco, é toda uma mudança do fazer coletivo. E de pensamento. Fundamental. A questão, Fundamental. A questão da consciência é fundamental. E, principalmente, tudo isso vindo à tona, muitas pessoas estão refletindo, vocês estão ganhando muitos adeptos nessa mensagem, né? E você tem muita esperança para isso, para quanto tempo? Olha, nós tivemos na França, nós tivemos em outros países da Europa, como fomos ao Wall Street, para saber o que aquela moçada estava enfrentando ali no espaço do dinheiro, não é? E nós acreditamos que não dá para conviver muito tempo com essa realidade. Só um único dado, quando eu digo 2, por exemplo, as mulheres no mercado do sexo. É uma coisa tão odiosa.
ou, por exemplo, produzir drogas para destruir a nossa juventude. Então, só essas duas coisas já indicam a podridão de um sistema e de um poder que mantém esse sistema. Eu creio que agora, com a crise terminal, porque não há alternativa, hoje não é só o PIB do Brasil que está pequeno, mas a China cai, não tem alternativa para essa situação dos Estados Unidos. Na Espanha, na Grécia, na Alemanha, em todo canto você está vendo manifestação. Eu acredito que nós vamos alcançar isso num espaço pequeno. Ou seja, eu ainda quero viver para alcançar isso. Com certeza. A senhora tem alguma consideração final que queira fazer? Só dizer às pessoas que estão nos ouvindo que é possível construir uma alternativa onde o ser humano seja o centro dessa história e não o dinheiro ou esse tipo de outros poderes que aí estão. Eu espero também, Maria. Foi um prazer recebê-la. Obrigado pela presença. Obrigada.